Vídeo de hoje sobre o princípio da reflexão, beleza? Isso aqui é uma técnica de contagem, sabe? Assim, não apenas para a quantidade de caminho, mas para outras coisas, tipo que você pode relacionar com o eixo XY, beleza? Isso se fosse métrico, né? Vamos lá. A gente vai elencar o princípio da reflexão depois que a gente vê aqui o básico. Vamos lá. Você tem... Eita, tá preto, porra é essa? Você tem aqui no eixo XY. Você pode andar com seta na diagonal pra cima e seta na diagonal pra baixo. Esses são os dois tipos de caminho que você pode fazer. Cara, por que tá fazendo isso? Isso. Esses são os dois tipos de caminho que você pode fazer. Vamos supor que você quer chegar nesse ponto aqui. Que ele é o ponto de coordenada x, m e coordenada y, n. Ó, m e n. Ou seja, você vai andar de tal forma que você vai ter uma quantidade de tracinhos para atingir esse... Aqui é tal. Aí aqui são dois, né? Tamanhozinho. Aqui são dois. Aqui é um. Aqui são dois. Enfim. Logo você vê que a gente tem um deslocamento em x, m, beleza? Só que as duas setas andam para a direita, beleza? Então a gente tem... vamos falar que essa é a reta S e essa é a reta B. Que uma sobe e a outra vai para baixo, né? Então, a gente tem que S mais B é igual a M. Eita. É igual a M. Só que uma anula o movimento da outra no eixo Y, beleza? Então, vamos lá. Se eu quero subir N casas, eu vou ter que ter N subidas a mais do que descidas, né? Então, tipo assim, a gente tem que S menos B igual a N. Resolvendo o sistema, a gente vai ter que S é igual a M mais B, M mais N sobre 2. E B é igual a M menos N sobre 2, beleza? E com isso a gente pode... a gente vem aqui e o total de caminhos que a gente pode fazer até esse ponto MN é o total de S mais B fatorial sobre S fatorial vezes B fatorial, porque você vai botar S e B fatorial porque são movimentos repetidos. Ou você pode fazer, é como se fosse escolhe, mas... Enfim, não muda a preferência que você quer dizer isso. Eu gosto de pensar que é tipo, eu vou elencar S mais B elementos em que S elementos são repetidos e outros B são repetidos. Aí eu prefiro pensar dessa forma. Mas você também pode fazer quantas formas você pode, em S mais B elementos, escolher B elementos. É a mesma coisa. Mas eu gosto de pensar assim, fica mais claro pra mim. Enfim, aí é só substituir o que você achou aqui, que você vai encontrar, né, o total de caminhos, beleza? Dito isso, onde que surge o princípio da reflexão? O princípio da reflexão vai surgir num caso até bem simétrico a esse daqui. Assim, não tanto, mas bem similar. Vamos lá. Você vai ter a mesma coisa aqui, um eixo de coordenadas XY, em que você vai ter a subida pra cima de novo, vai ter o S, e vai ter o B. Nossa senhora, velho. Essa porra tá muito ruim. Aí... Só que você... Vamos supor, você vai começar aqui do ponto 1 já. Você vai subir, descer, subir, descer, subir, descer, descer, subir. Até esse ponto aqui. É o ponto MN de novo, sei lá. N. Só que você quer a quantidade... Você entende que você pode ter vários caminhos, né? Você pode vir aqui e vir até aqui. Você pode vir aqui, 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 aqui. Você pode vir aqui, tocar e só subir. Sabe, você tem várias disposições de caminho. Então você quer que a partir disso, um caminho que não toque a reta de x igual a 0. De y igual a 0, na real, desculpa. Você não quer nenhum caminho em que y seja igual a 0. Agora você vai pensar, porra, como é que eu vou contar isso? Eu não sei fazer isso. Como que eu vou contar os caminhos em que esse aqui bate, sobe, não bate novo? Ou... Então, como que a gente pode contar esses casos, né? Como que a gente pode contar esses casos em que o caminho não bata na reta y igual a 0? Porra. E aí que vem o princípio da reflexão.
Por quê? Se a gente não quer um caso em que comece, a gente vai pensar bem assim, quais são os casos em que bate? É aquele que começa aqui, bate aqui, sobe, desce, não sei. Ou aquele que sobe, desce, bate, volta. Ou até o que desce um pouquinho mais e volta. Esse tipo de caso, o que a gente vai fazer? Pense nessa reta como se fosse um espelho. Você concorda que o número de casos que vem, batem aqui e vem é o mesmo que sai aqui, bate e sobe até lá? Beleza? Porque pela simetria do espelho, eles vão contar a mesma quantidade. Ou aquele que vem aqui, tal, desce aqui, tal, é o mesmo que o que vem aqui, bate aqui, sobe tudo, certo? Ou seja, a gente vai refletir só até o ponto em que toca a reta. Ou seja, só aqui, ó. A gente não vai refletir essa parte vai subir ainda. Ou seja, como a gente está usando a reta como se fosse um espelho, a gente vai refletir aqui e vai contar a quantidade de casos. Ou seja, aqui estava em 1 primeiro, então agora a gente vai contar a partir do menos 1. Que a gente está refletindo o início do movimento até aqui, beleza? E como a gente não é um caso que é lá no puta que pariu e tal, aí a gente só tem que... vai considerar o ponto que vai refletir. Ou seja, qual que vai ser o ΔX aqui agora? O ΔX continua o mesmo, certo? Ele tem que bater em M quantidade de elementos. E o ΔY? O ΔY agora, ele vai de menos 1 até N. Ou seja, o ΔY agora é igual a N mais 1. Então a gente vai fazer S mais B igual a M. E S menos B igual a N mais 1. Aí resolvendo esse sistema e fazendo aquilo do total, né? A gente vai ter direitinho a quantidade. Se a gente fizer o S mais B, escolhe B, a gente vai ter a quantidade. Mas primeiro tem que resolver esse sistema, certo? Não vou resolver aqui pra não perder o tempo. Enfim, agora eu vou pegar uma questãozinha um pouquinho mais avançada. Ela mistura até um pouquinho de probabilidade e tal. Porque eu vi muitos vídeos sobre o princípio da reflexão. E esses vídeos, eles levam os meus exemplos. É o exemplo lá do pipoqueiro, da máquina do pipoqueiro. Esse é clássico, ou das eleições. Vamos lá, a questão é a seguinte. Em uma floresta, o leão e o urso participaram de uma eleição onde cada animal da floresta declarou seu voto por meio de um envelope. A apuração dos votos consiste em abrir um envelope de cada vez e contar o voto correspondente. Sabe-se que o leão recebeu M votos e o urso recebeu N votos, onde M e N são inteiros positivos, com M maior que N. Qual é a probabilidade em função de M e N para que, em qualquer momento da apuração, o leão esteja sempre à frente do urso? Beleza. Aqui a gente já tem umas informações básicas, né? Tipo, deixa eu diminuir aqui um pouco só pra continuar no enquadramento. A gente tem que o total de votos é M mais N. A gente tem que M são do leão e N são do urso. Beleza? O que a gente vai ter agora? E M maior que N. Essas são as informações que o texto trouxe pra gente. A gente quer achar a probabilidade para em qualquer momento da apuração o leão esteja sempre à frente do urso. Ou seja, como ele quer a probabilidade, vamos começar contando os casos totais. 1. Quantos votos tem no total? M mais N. Ou seja, a gente tem M mais N distânciazinhas no eixo Y. Se a gente montar um gráfico dessa forma aqui. É porque eu quero montar ele depois. Se montar um gráfico assim, em que em cima aqui seja a quantidade de votos pro leão, embaixo pro urso e aqui a quantidade de votos total. A gente tem aqui o ponto M mais N, que é o total de votos. Se a gente tem a disposição, assim é um voto pro leão e assim é um voto pro urso, L, urso. Então, L mais U igual a M mais N e L menos U igual a M menos N, beleza? Mas, enfim. Aí a gente vai ter aqui os casos totais, como a gente quer chegar no... Nossa, meu Deus, tô viajando aqui. A gente tem isso, L mais U. Então a gente vai ter os casos totais, eles vão ser M mais N, que é a quantidade total de votos, né? Ou seja, se eu tenho que dispor M mais N votos em uma fila, como eu posso formar essas filas? Em que M elementos são iguais e N outros elementos são iguais também, desses M mais N. Então, essa é a total de
de eleições diferentes que a gente pode ter, ou seja, quantas formas diferentes os votos podem estar dispostos. Agora que a gente vai vir com o princípio da reflexão. A gente vai desenhar aqui o gráfico, o mesmo gráfico que eu tinha falado. Aqui é o eixo X, é o total de votos, votos. E o eixo Y superior, ele representa quantos votos a diferença de votos entre leão e urso. Ou seja, se o leão tiver ganhando por 1, se tiver 1 aqui no leão, o leão recebeu 1 voto a mais do que o urso. E segue essa lógica. Ou seja, a gente quer os casos agora em que o leão... A gente quer achar os casos favoráveis, certo? Então, os casos em que o leão não tá perdendo pro urso. Ou seja, se ele não perde pro urso, o primeiro voto é do leão sempre. Beleza? Porque se ele já começa perdendo, então... Não tem como a gente contar. Ou seja, se ele já começa perdendo, tá aqui, ó. Primeiro votinho, tá aqui. Um pro urso, né? Só que a gente sabe que o final da eleição, a gente vai ter o seguinte gráfico. Ele vai estar aqui e aqui. Aqui a gente usa o teorema do ponto gordo, né? O total de votos é N mais N. E aqui é o total de votos que o leão tem a mais é N menos N. Ou seja, o primeiro voto foi pro urso, beleza? Aqui, não importa qual caso a gente pegar. Tipo, a gente tem que pegar os casos totais agora. Porque como ele já perdeu, esses casos já não são mais favoráveis pra gente. Então, quantas formas tem da gente sair desse ponto aqui até o ponto M menos N? Aqui a gente olha, a gente andou um pro lado e um pra baixo. Ou seja, o nosso delta X, ele é igual a M mais N menos 1. E o nosso delta Y é igual a M menos N mais 1. Beleza? Fazendo as contas, ou seja, leão mais urso e leão menos urso, resolvendo esse sisteminha, é igual a M mais N menos 1. E é igual a N menos N mais 1. A gente tem que L é igual a M. E a gente tem que U é igual a N menos 1. Logo a gente tem que o total de casos vai ser igual a M mais N menos 1, escolhe M. Que isso é igual a N sobre M mais N vezes M mais N, escolhe M. Beleza? Aqui, ó, guarda essa informação. Agora a gente vai querer contar os casos em que o primeiro voto é do leão, beleza? Aqui, ó, vou botar aqui umzinho e aqui 2. Agora a gente vai querer contar os casos em que o primeiro voto é do leão e os caminhos em que toca a reta estão 0, ou seja, em que a qualquer momento o leão ou empata ou perde pro urso. Aqui é umzinho, a gente vai sair aqui, tal. Quantos são os casos em que vai tocar a reta y0? Pelo princípio da reflexão, o que a gente tem? A gente tem um ponto saindo de 1, e a gente quer que ele chegue em m menos n. A gente quer descontar, ou achar, na verdade, a gente quer achar os casos em que ele empata, em que toca a reta y igual a 0. Ou seja, a gente vai refletir, né? A gente vai querer esse ponto aqui e vai querer encontrar os casos totais. Mas a gente acabou de contar isso, né? Então, os casos em que o leão começa ganhando e ele eventualmente empata ou perde com o urso é o mesmo que o que a gente acabou de contar, que o urso começa ganhando e que o urso recebe o primeiro voto e depois continua as eleições. O total desses casos é N sobre M mais N vezes M mais N, escolhe M. Beleza? E para calcular a probabilidade agora, é só fazer a probabilidade. É só a gente fazer casos totais, casos T menos casos desfavoráveis sobre casos totais. Como casos desfavoráveis é a soma desses dois, a gente vai ter que M mais N, escolhe M, vezes... Não, vamos... Só pra ficar claro. Vezes 2 vezes N vezes sobre M mais N, vezes M mais N, escolhe M, sobre M mais N, escolhe M. Logo, isso é igual a 1 menos 2N sobre M mais N, que é igual a M menos
N sobre M mais N. Beleza? Enfim, esse problema não usa a ideia do princípio da reflexão o problema inteiro, mas fica bem claro aqui o problema, o uso dele em si, né? Porque a gente quer um momento em que o urso começa ganhando, ou seja, o urso tem que receber um voto, o primeiro voto tem que ser do urso, porque senão já é um caso desfavorável. Só que a gente quer, desse em que ele começa ganhando, os casos em que toca a reta y igual a zero, ou seja, ele não vai estar ganhando nesse momento. E como a gente quer os casos em que ele sempre tá ganhando, a gente calcula o que ele não tá ganhando subtrai total, sabe? E aí a gente resolve o problema. E pra descobrir isso a gente precisa do princípio da reflexão. Enfim, esse é o vídeo, tropa. Valeu aí, espero que tenha ficado claro. Enfim, tamo junto.